Olá, boa noite, bem-vindos ao último dia da nossa Verde Week. Hoje, certamente, a mais aguardada e esperada de todas, com Luiz Stuberg e participação do Daniel Leichering, nosso economista-chefe. Eles vão dar uma geral, vão falar sobre o cenário macro, Brasil e global, e vão falar também do posicionamento do Fundo Verde. Eu espero que vocês tenham gostado da semana. As lives ficaram disponíveis por 15 dias, então, caso queiram recomendar para alguém, queiram assistir novamente, elas estarão disponíveis nesse tempo todo. Gostaria de agradecer imensamente para os clientes, principalmente, que assistiram, nos apoiam sempre, toda a equipe por trás da Verde Week, pessoal de TI, pessoal operacional, de marketing, e principalmente a Eleonora, nossa Chief of Staff, que desde o início, há 3 anos, sempre apoiou essa ideia. Muito obrigado. Luiz, é com você. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por assistirem a Verde Week. Hoje é o último dia da Verde Week, né? Vamos falar de Fundo Verde, cenários e estratégias. Queria agradecer a toda a equipe da Verde que proporcionou que essa apresentação saísse dessa forma tão boa, né? E nosso segundo ano na pandemia. Essa apresentação, Fundo Verde, cenários e estratégias, será feita por mim e em conjunto com o Daniel, né? O Daniel, economista chefe da Verde e sócio também da Verde, e acredito que a maioria de vocês que está nos assistindo já conhece o Daniel. Então, vamos lá. Será que o slide não está... O slide não está andando. Agora foi, desculpe a falha. Bom, vamos começar a falar de inflação nos Estados Unidos, né? Vocês podem me perguntar por que é que, com tanta coisa acontecendo no Brasil, né? Pandemia, reforma tributária, enfim, denúncias, CPI, né? Por que eu vou falar de inflação nos Estados Unidos e juros? Porque isso é algo mundial, né? Se tem algo que pode estragar o mundo bom que a gente vive nos mercados, seria o caso de ter inflação alta nos Estados Unidos e os juros subirem de uma maneira significativa. Bom, como todos sabemos, né, os Estados Unidos é o país que está melhor no mundo, né? Ele foi o melhor em vacinação de longe, né? Tendo produzido vacinas de alta qualidade para toda a sua população interessada em tomar vacina, e é o país que está saindo melhor da pandemia, né? Também junto com a China, que controlou a Covid desde o primeiro dia, né? Apesar da Covid ter saído de lá. Então, olhando um pouco sob essa ótica, e também temos que lembrar, né, que quem ganhou a eleição foram os democratas, né? A política monetária do Fed nessa pandemia está focada nos mais vulneráveis, né? E uma estatística muito interessante é que nos Estados Unidos, essa recuperação, ela teve um nome novo, né, que é recuperação em K, já tivemos recuperação em V, em L, num montão de letras, né? Nunca tivemos na história uma recuperação em K. A recuperação em K é que o de cima sobe e o de baixo desce. É simple as that, né? Ou seja, quem tem um bom emprego e tem salário anual acima de $60 mil ano, já está com ganho 2,7 superior ao início da pandemia. Quem está lá embaixo, né, que depende fundamentalmente de trabalhar em leisure e hospitality, bares, hotéis, restaurantes, por exemplo, de salários anuais inferiores a 27 mil, ainda estão cerca de 29% abaixo o ganho deles do que estavam antes do início da pandemia. Então, a política monetária é focar, né, nos de baixo que ainda não puderam se recuperar, e a gente olha na tabela ao lado, também são os que têm os menores salários, né, com $17,88, né, conforme a tabela por hora, bem aquém as outras funções. Só que, né, esperar os mais vulneráveis é socialmente compreensível, mas tem seus riscos, porque a maioria dos setores se recuperaram totalmente
ou estão até acima do nível pré da pandemia, né? Então, começando com índice 100, né, a linha azul, a construção residencial já está 27% acima, consumo de bens 16% acima, e assim por diante, né? Aí você tem outras categorias como payroll de financial activities e produção industriais e consumo de serviços praticamente zerados, né? Na média 98, 99, mas evidentemente leisure and hospitality, né? Ainda está a 15% abaixo, né? Quer dizer, os ganhos estão 28% abaixo, mas o nível de atividade está 15% abaixo. Então, qual o risco dessa atitude, né, do Fed? Não é só do Fed, né? Também os Estados Unidos deram um estímulo fiscal de 25%, 26% do PIB em 2 anos, de longe o maior estímulo fiscal do mundo, né? De longe, muito longe. Então, qual a lógica do raciocínio do que a gente está vendo hoje? Se o Fed foca apenas nos mais vulneráveis, é razoável que o resto da economia acabe sobreaquecendo. Então, esse é o risco, né? Quer dizer, se isso estiver errado, né, se essa premissa de governo e do Fed estiver errado, vamos ter problemas e a economia vai se reaquecer, além da conta. Um outro ponto, né, que a gente olha, diferentemente de todas as outras recessões na história americana, o que aconteceu com a riqueza das famílias, né? Os estímulos deixaram as famílias, um ano depois do início da Covid, 20 trilhões de dólares mais ricas durante a pandemia, né? Em grande parte, esse efeito riqueza vem da política monetária, né, que dobrou o tamanho do balanço do Fed de 4 tri para 8 tri, mas não é só o balanço do Fed, né? Além disso, o governo americano subiu muito a dívida dele, né? Também gerando um déficit fiscal imenso, né? Com 25% do PIB de estímulos. Bom, como é que é decomposta essa riqueza das famílias americanas, né? Household Assets and Liabilities. A gente vê que a maior parte é financial assets, né, que é dinheiro, ações, fundos. Depois tem non-financial assets, que a grande maioria é o real estate, é a casa própria. Quando a gente olha de outra forma, né, esse mesmo assunto, olhando no gráfico da direita, o household net worth, o net worth da família subiu 20 tri. Então, a gente nota, né, quer dizer, quando a gente achou que o mundo ia acabar em 2008, o que aconteceu, né, com o household net worth? Ele caiu, como se vê na tabela da direita, no gráfico da direita, de 70 trilhões de dólares para 60, né? E só atingiu de novo os 70 trilhões de dólares em 2013, né? Ou seja, caiu em 2008, 2009 e levou 4 anos para se recuperar, né? O que aconteceu na Covid, né? Ela estava em 120 tri, quer dizer, já muito acima de 2008, 2009, caiu, né, por um pequeno espaço de tempo, quiçá 1 ou 2 meses, e depois ela teve um avanço espiral parabólico, né, beirando 140 tri. Então, às vezes é por isso que eu olho isso e penso, né, que desta vez é diferente, porque normalmente em recessões e problemas dessa gravidade é de se imaginar que as pessoas fiquem mais pobres, não muito mais ricas. Eu sei que essa riqueza não é uniformemente distribuída, né? Ou seja, quem tinha dinheiro ficou muito mais rico. E essa política do Fed é até discutível, né? Porque se as casas subiram loucamente de preço, uma pessoa pobre vai ter que pagar muito mais caro para comprar uma casa, né? Então, tem uns paradoxos e umas coisas difíceis de entender do lado econômico. Bom, agora a gente está vivendo o grande risco da inflação de reabertura não ser transitória, né? Temos uma inflação de reabertura, né? Isso não era esperada, digamos assim, desta forma pelo Fed, nem pelos policymakers, e agora que ela aconteceu, o que está sendo vendido e o mercado comprou é que é uma inflação temporária, né? Quer dizer, primeiro, não tem inflação, agora que tem, ela é temporária. Agora, vamos ver alguns números, né?
Aí a gente tem alguns gráficos, esses dois gráficos são a mesma medida, né? O da esquerda é o Core PCI, variação ano após ano, e o da direita é o mesmo Core PCI, calculada quarter over quarter e jogando para ano, né? Multiplicando por 4. O número é muito alto, né? Vamos lembrar que a gente tem 2 ou 3 medidas de inflação importantes nos Estados Unidos, né? Um é o CPI, que é o índice de inflação como a gente conhece, que é o que vale. E daí tem o Core CPI, né? O Fed usa o PCI, né, os policy makers. Ele é parecido com o CPI, mas tem pesos diferentes, né? Por exemplo, ele tem menos carro usado, né? Só para dar um exemplo. E o Core CPI é um tipo de núcleo, né? O Core PCI é um tipo de núcleo. Mas vamos olhar a medida que o Fed olha, que é o Core PCI, né? Ele deu um salto vindo desde 98, né? Entre 1% e 2% para 3,4%. Se a gente olhar só os últimos 3 meses anualizados, né, o número está em 6,6, quer dizer, já está em número assim, voltando a níveis, né, do fim dos anos 80, quando a política monetária do Paul Volcker, para combater isso, levou juros até 20% ao ano. Né? São números bastante assustadores. Bom, a reabertura está gerando um pico de inflação maior que o esperado? Sim. Né? E aí a gente tem core goods e core services, né? A inflação média nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10, ela tem sido muito baixa. O core PCI anda perto de 1,9% ao ano, né? Tem uma meta de 2% que, em geral, não é atingida. Agora, como é que isso funciona, né? Goods, né, bens de consumo, andam quase a zero, né? Na média, 0,1% ao ano. E services, né, a 2,9% ao ano. Como a economia americana é 2/3 serviços, 1/3 goods, essa combinação de 2,9% em serviços e 0,1% em goods dá uma inflação média, né, no Core PCI de 1,9%. Gargalos em core goods, né, eles estão fazendo essa inflação ficar muito alta, né? Então, a gente tem gargalos em stay-at-home products, né, que é simples, né? Quer dizer, todo mundo trocou cozinha, móveis, computadores, celulares, armários, etc., porque não podiam gastar em serviços, né? E agora a gente tem um problema sério em chips para veículos, né, que vem lá de Taiwan, algo que uma hora vai se resolver. Então, não tem carros, né, novos para vender, então os carros usados subiram muito, né? Então, isso aqui é razoável imaginar que, na medida em que a economia volte para os serviços, né, a parte de goods se arrefeça e volte e a gente tem uma deflação em goods. Core services, né, a gente vê do lado direito que ele saiu da tendência de 2,9, graças aos lockdowns, e agora, né, a gente vê aquela linha de 2,9 ao ano, ela saiu bem para baixo, que é a linha marrom pontilhada. Estamos na reabertura indo rapidamente convergindo, né, para 2,9 ao ano, que é a linha de longo prazo. É uma questão de mais algum tempo para chegar lá. Opa. Evidentemente, temos outliers, né, que levaram a inflação para cima. E esses outliers são conhecidos, né? Um é veículos usados, que subiram 20%, isso vai voltar ao normal, né? Faz todo sentido. E com a abertura de serviços, né, viagens postergadas e hotéis que tinham caído, né, 20%, 30%, 25%, estão rapidamente voltando ao normal. Então, isso também é algo esperado. Você tem uma inflação alta, mas isso não é de surpreender. Agora, um número que merece atenção e que eu acho que não tem sido dada a divulgação adequada é a alta da inflação além dos outliers, né? Então, o que é esse gráfico? É o gráfico de núcleo por médias aparadas da inflação. Ou seja, tira-se o outlier de cada mês. Cada mês não são os mesmos outliers, né? Então, você tira os 8%
que subiram mais, os 8% que caíram mais, por isso que é o 16% trimmed mean CPI, e a gente vê que mesmo sem os outliers, né, tirando veículos usados, passagens e hotéis, a inflação anda a 4% anualizado, né? Bom, vamos assim, tem muitos argumentos novos, né? Claro, o argumento do Fed, e que ele convence o mercado, né, é que é uma inflação temporária. Imaginem uma ola, você está no estádio de futebol, né, e antes de começar o jogo, todo mundo gosta de fazer a ola, né? Ou seja, nós sabemos que demos um estímulo fiscal imenso, né? Na hora que essa ola passar, tudo volta ao normal e não tem por que não ser diferente dos últimos 10 anos. Esse argumento é forte, e como o Fed pode fazer o que ele quiser, né? Deixar o juro zero, comprar o título, não fazer o tapering, né? Agora, vamos a um argumento bom, de melhor qualidade, que os novos argumentam, o desemprego vai ficar alto por muito tempo. Em qualquer recessão, depois da recessão, a taxa de desemprego leva anos para se recuperar, né? Todas elas, sem exceção, levaram mais de 3 anos, né? Então, a gente tem um histórico bastante longo, né? 74, 75, 80, 90, dot-com bust, crise financeira, tudo leva 3, 4, 5, 6, 8 anos, né? E na pandemia, né, que está terminando agora, estima-se que vão levar mais 3 anos e que o juros só se normalizaria em 2024. Aí eu coloquei aquele negócio que vocês estão me perguntando o que é, né? Aquilo que eu coloquei à direita do gráfico, né? O que será que o Luiz quer dizer com T, T e D? São as 4 palavras mais perigosas da língua inglesa. This time is different, ok? Então, o que eu estou dizendo? Que eu, em parte, compro o TT e D, porque todas as outras crises foram econômicas, né? Essa é uma crise que ela é econômica, mas ela é causada pelo vírus, né? E o dinheiro que todo mundo nos Estados Unidos perdeu, o Fed deu para as pessoas, não tudo, claro, houve gente que quebrou, que não volta, negócios que não vão reabrir, mas nos Estados Unidos é muito mais fácil reabrir um negócio que quebrou do que no Brasil, né? Você não fica com a vida inviabilizada, é o país onde é tudo for business. A gente acredita que o Fed vai se surpreender, né? Existe um risco disso acontecer e o pleno emprego chegar muito antes do que a gente imagina, né? Mas, de fato, vamos dizer, a preocupação com isso contraria a evidência histórica. Bom, por que a recuperação dos mais vulneráveis é tão lenta, né? Aí a gente vê o total de empregos nos Estados Unidos, são 145 milhões de empregos, né? Esse é o payroll. Então, a gente repara que leisure and hospitality, né, que é onde está o desemprego, são só 14 milhões de empregos em 145. Ok, 10 milhões, 10% não é tão pouco, né? Mas é 1 em cada 10 empregos existentes, mas é 1 em cada 3 empregos perdidos, né? Então, esse setor, ele é muito forte neste sentido, né? Aí tem other private services, manufacturing, government. Olhando o lado direito, né, que é os empregos perdidos na pandemia, a gente vê que rapidamente, em março, abril, fomos a 21 milhões de empregos perdidos, fomos recuperando, etc., e hoje estão faltando aí alguma coisa como 6, 7 milhões de empregos, né? A grande maioria ainda em leisure e hospitality. Bom, sendo que tem tanto emprego, tanta gente desempregada em leisure e hospitality, por que está tão difícil contratar funcionários, né? Esse é um grande paradoxo, né? Tem algumas explicações, né? Eu acho que quem publicou isso aqui há um mês atrás, 1 mês e meio, foi o Bank of America, um trabalho bem bacana, mas você pode dividir em 4 categorias, né? Primeiro, excesso de distribuição de renda, cheque para as famílias, seguro-desemprego adicional muito generosos, bem maiores que os R$600 daqui, né? E seguro-desemprego chegaram, às vezes, a $4 mil. Dificuldades com childcare, né? Especialmente mães solteiras ou mães que criam seus filhos sozinhos, porque as escolas todas nos Estados Unidos não estão abertas, né? E olha que os Estados Unidos são espertos
em vírus propagation, né? Então, elas querem ficar com os filhos. Tem gente que tem medo residual da companhia, de trabalhar da pandemia, né? De estar num lugar cheio de gente, num restaurante, enfim, tem isso e tem aí aposentadorias antecipadas em função da pandemia. Juntando tudo isso, né? A gente chega aí a 3, 4, 5 milhões de pessoas que, por conta dessas 4 razões, não foram procurar emprego. Uma coisa que me disseram recentemente, de alguém que tem um business de retail nos Estados Unidos, de comida, que o cara que recebeu seguro-desemprego agora e está com dinheiro, né, ele não vai trabalhar no verão, né? Já que o cara passou o inverno inteiro, né, ferrado, agora que ele está no verão, que ele pode aproveitar a vida, ele só vai trabalhar em setembro. Então, a questão é o Labor Day, né? Para quem mora no hemisfério norte, a gente não tem esse problema do Brasil, né? Nosso frio é isso que a gente está vendo agora, né? Mas perto do frio deles, não chega aos pés. Essas pessoas vão possivelmente acordar depois do Labor Day e voltar para trabalhar. É bem interessante, mas a verdade é que no one knows, né? Por enquanto, tem gente desempregada e falta, né, gente para trabalhar. Então, e o que não falta, né, são empregos, né? Então, o leisure hospitality, faltam, né, recuperação lenta, como mostra o gráfico da esquerda, e o que está acontecendo, né, no mercado de trabalho, né, que é o gráfico da direita. Por mais absurdo que pareça, os salários estão subindo muito no low end, né? O average hourly earnings, né, que estava aí a 14,7, já subiu para 15,9 e não se encontra gente para trabalhar, né? Esse é um paradoxo. Amanhã é um dia importante, né? Que amanhã sai o non-farm payroll, né? Que não deve surpreender os analistas, não vai ser um número muito alto, mas uma coisa muito importante para monitorar amanhã às 9h30 da manhã, a evolução dos salários, né? Esse 15,9, que é o último número, para onde ele vai, né? E o anedótico que a gente tem é que ele continua subindo. Bom, uma outra forma interessante de ver isso, que a dificuldade não é só de contratar, mas tem uma dificuldade de reter, né? Com tanta gente desempregado, né? Olhem no gráfico da direita, demissões voluntárias, né? Número de funcionários pedindo demissão, claro, parte para trabalhar num concorrente, parte não sei para quê, né? Também está no recorde histórico, né? Num único mês, 4 milhões de pessoas pediram demissões. Vamos olhar isso em 2009, como era, na última recessão. Era alguma coisa como 1,5 milhões, né? E aí o gráfico da esquerda ele é muito interessante, porque quando a gente olha o número de vagas abertas e o payroll está em verde, e o número de vagas em aberto está no vermelho, as duas linhas sempre convergem, né? Então, se a gente olhar o anedótico do vermelho, né, com vagas abertas em 9 milhões, se a história nos diz algo neste sentido, né, o payroll também tem que convergir, né? Em alguma hora esse gap, né, de 2 milhões de pessoas vai fechar. Bom, um outro argumento dos Doves que merece muito respeito, né? Não há inflação sustentável sem inflação de aluguéis, né? Então, o Core CPI, para estar acima de 2% ao ano, precisa de inflação de aluguéis de 3% ao ano. Então, a gente nota na linha marrom que a inflação de aluguel, né, que vinha na faixa de 3% ao ano, começou a cair um pouquinho e afundou na pandemia. Quer dizer, afundou está em 2, né? 1,9, mas esse 1 é importante. Então, a inflação de aluguéis ainda está aí um pouquinho abaixo de 3% ao ano, está 2. É verdade, né? Porém, né, nesse novo slide, o que a gente vai ver? Como que a inflação de aluguéis vai continuar baixa com as casas subindo loucamente de preço, né? Então, o gráfico da esquerda é o preço mediano de vendas de casas existentes. Ele já vinha numa tendência de alta desde o fim da crise de 2008, que aconteceu agora e deu uma espiral para cima. Detalhe, isso aconteceu no mundo inteiro, né? Quer dizer, não é só nos Estados Unidos. Então, além de ter um boom de construção de casas, também sobe o custo de construir uma casa, né?
Nada parecido com o nosso INCC, né, que materiais estão subindo 30%, né, e mão de obra subindo 5%, né, então não chega a ser isso, mas lá está subindo muito, e no gráfico da direita, que é o preço mediano da venda de casas existentes, né, está subindo de um patamar aí de 5% ao ano para 25%. Evidentemente que tem várias coisas pressionando isso, né? Mas eu não acho que isso vai subir mais, mas simplesmente se parar nisso, é difícil imaginar que daqui a algum tempo, né, a inflação de shelter no core CPI não vá subir para mais de 3% ao ano. Bom, outro argumento dos Doves, e que tem o maior respeito, eu tenho esse respeito por ele, é os efeitos de longo prazo da maior produtividade, né? Então, é muito interessante isso daqui, esse gráfico não é novo, vira e mexe, ele aparece, né? Então, isso é a inflação dos últimos 21 anos, né, nos Estados Unidos. Então, a gente vê que por uma inflação média de 55% em 20 anos, os vilões, né, são os que todo mundo acha que são vilões, serviços médicos, hospitais, college, tuition, fees, tudo que é ligado à saúde e educação. Depois você tem um monte que está na média, né, e os lá de baixo são goods, né, e que foram dizimados pela produtividade chinesa, a invasão chinesa ao mundo. Brinquedos, TVs, telefones celulares, etc. E, desculpa, só esqueci de falar uma coisa. Qual o lado positivo dessa história para o longo prazo? Toda a produtividade, todo o aprendizado na pandemia, todo o uso crescente de tecnologia, né, leva a crer que inflação de serviços médicos e educação está no pico, né, e já começaram a cair. Então, isso é um bom sinal no longo prazo. Então, digamos assim, eu diria, a gente tem uma preocupação no curto prazo, eu não sei para dizer, curto prazo é 1, 2 anos, né, ou mais, e no longo prazo a gente tem uma visão positiva, por isso que os juros de longo prazo se comportam bem. Um outro ponto, Dove, que é muito interessante, essa poucos viram, né, é uma coisa que para nós brasileiros é uma certa heresia, mas para os americanos isso funciona, né. Você se pergunta numa empresa, né, bom, daqui para frente, a hora que o escritório voltar a trabalhar, você prefere trabalhar em casa ou no escritório? Adivinhe, né, a grande maioria, não todos, talvez as pessoas jovens gostem do escritório, né, se você gostaria de trabalhar 2 a 3 dias em casa por semana, ou 2 a 3 dias no escritório, um trabalho híbrido, que parece que é o que vai valer, né? Então, evidentemente, vamos dizer, para os que ganham pouco, isso é quase impossível, mas vamos pensar quem ganha entre 100 e 150 mil dólares, que são as duas barras de baixo. A pergunta é, já que a maioria das pessoas gostariam de trabalhar em casa, quanto você abriria a mão do seu salário para trabalhar desta forma híbrida em vez de todo dia para o escritório? E o resultado é muito impressionante, né? É um número entre 8,7% e 11,7% do salário, digamos, 10% na média. Quer dizer, alguém que ganha 150 mil dólares por ano toparia perder 15 mil dólares, né, ganhar 135 mil dólares para poder trabalhar de uma forma híbrida, né? Isso nos Estados Unidos é possível, evidentemente, né? No Brasil, falar disso é quase que um palavrão, né? Eu não posso sair daqui e vou ser linchado na rua, né? Quando alguém me achar depois de ter dito isso, né? Isso não se aplica a nós brasileiros, né? Bom, e aí, finalmente, né? Estou terminando essa primeira parte. Nem todas as forças de longo prazo são deflacionárias, né? A globalização, e principalmente a entrada da China, né, no mundo, ela foi uma força muito forte deflacionária, né? E agora, por várias razões, né, a globalização ela atingiu um platô, né? Ela veio aí de 43%, e com a entrada da China e o grande boom de produtividade vindo da Ásia, ela parece estar estacionando em 60 e poucos por cento. Então, essa vantagem que a China deu e que a Ásia deu, ela continua existindo, mas na margem ela pode não ser mais tão deflacionárias, né? E existem também questões, digamos, de questão de geopolítica, né? Os americanos, os europeus talvez não queiram depender tanto dos chineses
para produzir certos bens, né? E mesmo pagando mais caro, vão querer ter alguma coisa feita em casa, né? Essa pandemia está levando a discussão um pouco nacionalista, né? Daquele tema que era The World is Flat e tudo vai ser buscado para melhorar o supply o mais barato em função da qualidade, né? Então, não sei se essa força ainda existirá. Bom, olhando isso, né, falar assim, finalmente, mercados globais, né? Bom, vamos lá. Falando de inflação e Fed, né? Isso aqui é um gráfico que tem o CPI americano, né? Então, o CPI vinha naquela desgraça da pandemia, negativo, zero, né? Até essa barra cinza à esquerda, né, de outubro, novembro, quando aconteceram duas coisas, né? A vacina da Pfizer e da Moderna foram aprovadas e o mundo viu que eram vacinas boas, tá? E aí teve eleição e depois, um pouquinho depois, os Estados Unidos virou democrata, né? Por causa da eleição na Geórgia. Então, a gente vê que, com o passar do tempo, né, o CPI vinha lá bem comportadinho, né? 1,5, né, ao ano, e agora ele teve 3 porradas enormes, né, em março, abril, maio e junho, março, abril e maio, de maneira que nós estamos rodando, né, no CPI anualizado a 5% ao ano. Eu não estou dizendo que o CPI americano vai terminar o ano a 5%, tá? Eu estou dizendo que hoje ele está rodando a 5% ao ano, né? E isso fez, né? A animação vai mostrar o que aconteceu com os juros, né? Nesse mesmo período, conforme o CPI foi wildly going up, o juros de 2 anos subiu um pouquinho. A gente vê que os juros de 2 anos subiu um pouquinho mais depois da barra à esquerda, né? A direita, a gente tem a esquerda, que é eleição e vacinas. A direita, que é o último FONC, onde o governo americano, o Fed, finalmente declarou que tem alguma preocupação com a inflação. A gente vê claramente, né, a barra de 2 anos, o juro estava lá em 0,15 ao ano, foi para 0,25, o de 5 anos também subiu, o de 10 anos já vinha subindo, mas assim, na faixa aí de 1,60, 1,70, e a gente vê que depois do FONC, né, ele caiu. Aí, tentando olhar simplesmente a mesma história, mas só com a inclinação do juro 5-year, 10-year, quer dizer, o 2 anos subiu, os 5 anos subiu, e na margem, depois do FONC, ou até um pouquinho antes, o 10 anos caiu. Então, ele criou uma oportunidade, no meu entender, né, que os juros curtos subiram, né, e os juros longos sofreram um forte flattening. Como dizendo assim, se o Fed começar a subir o juro mais cedo e fizer o tapering mais cedo, no final, o juro de longo prazo seria menor. Existe também um efeito de alavancagem, de inclinação, exato, outras coisas técnicas, né? Mas, na verdade, essa queda foi muito grande, né? Olhando assim na inclinação, caiu de 80 pontos para 55, então nós estamos falando aqui de 0,25% ao ano, né, de flattening, e a gente acredita que tem uma oportunidade de hedge nisso, tá? Então é isso que eu queria mostrar, que eu acho que a gente tem bastante a ganhar e pouco a perder se um cenário continuar normal. Ou seja, o que eu quero dizer assim, o mercado, né, não quer apostar contra o Banco Central, né? Quem apostou contra o Banco Central do Japão ficou perdendo 10 anos de dinheiro. Quem apostou contra o BCE, né? Quando o Draghi entrou para salvar a Itália da falência e um pouco a Espanha, aquela frase famosa, I will do whatever it takes, né? Whatever it takes, vindo de um Banco Central, é bom a gente lembrar sério, né? Então, ninguém quer apostar contra o Fed, porém, bancos centrais mudam de ideia, né? Então, a gente está vendo, isso aqui é o juro real de 10 anos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, a média dos anos de inflação baixa é de 0,5% ao ano positivo, tá? Hoje, ele está em menos 0,90 no momento que eu falo para vocês, né? Então, digamos assim, tem um aspecto técnico nisso, né? De que o break-even inflation está um pouco alto, então, por isso, ele está em 2,6%,
o mercado não é um preditor bom, vamos dizer, né, nessa inflação dos próximos 10 anos, sempre tem uma gordura, né? Mas se a gente disser, tá bom, o mercado tem uma bela gordura e o juro, a inflação não vai ser 2,6 nos próximos 10 anos, vai ser 2, tá? Ainda assim, esse juro, em vez de ser menos 0,9, né, ele seria menos 0,3 exposto. Eu estou tirando 60 pontos de exagero do mercado na inflação. E menos 0,3 é bem mais baixo do que o 0,5% ao ano histórico. Tá? Então, a gente acha que tem um desequilíbrio e que fazer um hedge disso, porque como isso aqui é a única coisa que pode estragar o mundo bom que a gente vive, né? Não custa fazer um hedge que a gente reputa assimétrico. Esse hedge é uma estrutura de opções, então a gente também não vai perder dinheiro e se tiver qualquer pequena perda, né? O 10-year Treasury tem que cair muito para a gente perder dinheiro, aí tem uma faixa, né, que é um Seagull, que nada acontece e aí tem um upside lá em cima. Agora, nós temos uma posição relativamente grande em estrutura de opções, de 5 PL ano, mas notional não chega uma vez. Temos juros tomados na Europa por 30 anos, essa posição deu muito lucro para o verde esse ano, né? A gente fez isso a zero e está perto de 0,60, foi muito bom. Mas temos o verde, né, que chegou a ter, depois da pandemia, quase que 40% em ações globais, tem 3%, e temos uma posição estrutural aplicado nos 5 anos de juros da China, né? Só para finalizar, quer dizer, é muito hedge para pouca ação, né? Mas, na verdade, esse hedge serve também para a posição brasileira, né? Porque se o Fed estiver errado, né, e tiver que reconhecer, o estrago para o mundo vai ser grande, o estrago para os emergentes também é grande. Por isso que eu tomei o tempo, né, dessa apresentação para falar disso, mas, na verdade, o grau de preocupação do mundo com isso, eu diria, é baixo, tá? A maioria das pessoas está conformada, é o que o Fed fala, é o que vai ser, e eu acredito nele. Eu vou passar a palavra para o Daniel, né, para começar a exposição de Brasil, depois eu volto novamente. Olá, boa noite, prazer estar aqui novamente em mais um evento aí da Verde, a Verde Week, que se encerra hoje. A ideia é falar um pouquinho sobre o Brasil, depois o Luiz volta para complementar. Então, começando aqui um panorama sobre a Covid, né, sobre o que aconteceu recentemente. Esse é o primeiro gráfico só para contextualizar a apresentação. A gente tem aqui do lado esquerdo, né, o número de mortes acumuladas até hoje por 1 milhão de habitantes, né? E a gente vê que o Brasil chegou aí nessa desonrosa primeira colocação com um número de mortes inacreditavelmente alto, né, fruto aí dessa política de contenção da Covid que foi extremamente equivocada, né, não tem nem adjetivos para comentar. Então, estão aí com 2.427 mortes, mesmo os desenvolvidos, né, que tem uma população muito mais velha do que a brasileira, estão aí com 1.700 mortos por 1 milhão de habitantes. Em número de casos, a gente continua com um número de casos muito alto, né, pensando ali na tabela da direita embaixo, né, com 300 ainda casos novos por dia por 1 milhão de habitantes, que é ainda muito alto, né, comparado com os desenvolvidos agora que já estão mais avançados na vacinação, com apenas 50 casos por dia. Como o Luiz sempre fala aqui, para a gente poder voltar a viajar pelo mundo, a gente vai precisar reduzir esses 300 para pelo menos 100. E vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas esse é o contexto geral de uma situação muito delicada de pandemia no Brasil e a maneira como a gente lidou extremamente equivocada. Isso dito, né, a gente tem uma boa perspectiva adiante. Tá. Começando aqui por esse gráfico, né, que ele acabou até ficando famoso aí, porque a gente escreveu um artigo recentemente comentando a lentidão do processo de vacinação. A gente vê no gráfico da esquerda que o número de doses entregues distribuídas a estados tem subido de maneira bastante consistente agora, né, e a boa notícia é que para o terceiro trimestre a gente tem um volume muito grande de entregas para serem feitas, principalmente de Pfizer. Então, nossa questão de oferta de doses vai ser assim, em grande medida, resolvida. Tá? E o que a gente vê no gráfico da direita é que né, o estoque de doses
tinha subido lá até abril, isso tinha possibilitado uma aceleração da vacinação, só que eis que chega maio, com aquela mudança de critério para comorbidade, que foi, de fato, muito desastrada, a gente viu uma desaceleração do ritmo de vacinação diária, enquanto que o número de estoques de vacinas nos estados e municípios só subia. Tá? E, felizmente, os critérios foram alterados, né? Voltou-se a vacinar por idade, e é isso que a gente tem praticamente uma duplicação do volume, né, diário aí de vacinas. E isso é super importante, porque quando a gente considera o nosso cenário para frente, né, e aqui do lado esquerdo, de primeira dose, né, pensando a linha verde, era o cenário que nós tínhamos em abril, né, e hoje, pensando num cenário bastante conservador, todo mundo vai ter a primeira dose até o começo de todos os adultos, né, vão ter uma primeira dose até outubro, pensando num cenário apenas conservador, ainda em setembro todos os adultos terão sido vacinados e muito provavelmente até novembro 100% da população brasileira, né, os 213 milhões de habitantes vão poder ter tido a primeira dose. Né? E olhando para o lado direito, né, a segunda dose, muito provavelmente a gente vai ter aí até o final do ano também toda a população adulta com segunda dose, e muito provavelmente lá no final do ano chegando talvez em toda a população brasileira com a segunda dose também. Então, a história toda, né, do nosso cenário é que o processo de vacinação iria avançar de maneira mais rápida, e isso permitiria uma melhora importante dos indicadores da pandemia e, portanto, a abertura da economia. Tá? E o que a gente consegue ver nesse gráfico é bem isso. Tá? Do lado esquerdo é o percentual de cada faixa de população vacinada ao longo do tempo. Então, começou lá vacinando os mais velhos, os mais de 80, daí passamos para o grupo de 75 a 79, 70 e assim por diante. A gente vê que vários desses grupos aí, a partir de 60, já estão aí muito próximo de 95, 100% vacinado com primeira dose. Tá? E o interessante é que, ao mesmo tempo, olhando para o gráfico da direita, na medida em que esses grupos foram sendo vacinados, o que a gente teve foi uma redução muito significativa das novas internações em UTI. Então, vejam que dos grupos de idade de 60 anos em diante, tá? Lá no começo do ano representavam 70% das novas internações em UTI. Tá? E veja que na medida em que a gente avançou no processo de vacinação pela idade, esses 70% caíram abaixo de 30% no final de maio. Então, é uma notável redução, tá, da internação das pessoas que foram vacinadas, mesmo com o esquema vacinal incompleto. Tá? Então, a gente consegue fazer algum tipo de estimativa sobre a efetividade das empresas olhando para esses grupos. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o número de internações em UTI, né, por faixa etária. No gráfico da esquerda tem de 50 a 59 na linha azul, 60 a 69 na linha rosa, né, do lado direito temos 40 a 49 e 30 a 39 nas duas faixas. Então, a gente vê, basicamente, que as duas linhas andam muito, muito, muito coladas. Tá? Então, como que se a população caminhasse de maneira muito homogênea, né, e o espalhamento da Covid, por assim dizer, ocorra muito homogeneamente. Então, a gente consegue usar esses dados para estimar o que teria sido um volume de internações para os grupos de idade que já foram vacinados se eles não tivessem sido vacinados. Basta reproduzir o padrão que os grupos não vacinados teriam. Tá? E a gente vê no gráfico da esquerda um descolamento muito grande do número de internações do grupo de 60 a 69 em relação ao de 50 a 59. E o que aconteceu ali? Justamente o grupo passou a ser vacinado. Então, a gente consegue fazer um modelo, a gente fala assim, o que teria sido, né, o número de internações desses grupos de faixa etária, que a gente está chamando de contrafactual, se eles tivessem seguido o padrão médio das outras faixas etárias, que é o que acontecia antes, e comparar com o que de fato aconteceu. Aqui é a linha vermelha no gráfico da esquerda e a linha verde no gráfico da direita. Então, a gente tem a queda aqui da ordem de 75% a 80% no número de internações novas em UTI por esses grupos de idade. Tá? Aqui, do lado esquerdo, a gente simplesmente consolida todos os grupos de idade no mesmo gráfico. Tá? Então, estamos, na medida em que a vacinação progride, a gente vê quedas muito substanciais
das novas internações, chegando aqui a 80% menos internação nos grupos que foram vacinados. E perceba, a boa notícia é que isso tem ocorrido independente praticamente de qual é a vacina que está sendo ministrada. Vocês vejam no gráfico da direita que as pessoas que tomaram vacina entre 65 anos e 80, praticamente 90%, 85% delas tomaram Coronavac. E mesmo assim, esses grupos de idade, no gráfico da esquerda, têm reduzido o número de internações da ordem de 80%, mesmo com o esquema vacinal incompleto. Da onde a gente tira que muito provavelmente a efetividade para redução de internações de UTI, mesmo da Coronavac, é bastante substancial, e isso vai ajudar bastante a conter os indicadores de pandemia, internações, e vai possibilitar uma abertura da economia adiante. E esse é o passo o ponto que eu passo a comentar agora. Então, o que a gente teve, na verdade, foi uma melhora da economia muito mais significativa do que você poderia imaginar, dados os números da pandemia. Veio uma segunda onda nesse ano, a partir de janeiro, fevereiro principalmente, que alcançou lá o seu pico em março, uma segunda onda que foi muito mais severa do que aquela que houvera em 2020, e não obstante, assim que as restrições foram levantadas, a mobilidade da sociedade voltou quase que integralmente muito rápido, e não só isso, como mesmo durante a fase aguda das restrições, a queda de atividade econômica que a gente viu foi muito pequena. Tanto do ponto de vista da produção, de projeção de varejo, vejam a queda que aconteceu nas vendas no varejo ali em fevereiro, março, nada se compara ao que aconteceu lá em março do ano passado, mesmo com restrições bastante severas, e também serviços prestados às famílias lá direito, também teve queda, obviamente, o setor mais afetado pelas medidas de restrição de mobilidade, mas voltaram muito rapidamente. De maneira que hoje a gente revisou as nossas projeções substancialmente para cima ao longo do ano, a despeito de ter tido uma segunda onda que foi extremamente severa. E o ponto importante é que daqui para frente a gente tem um crescimento robusto, estimamos aí um crescimento da ordem de 5,5%, e também tem contado com uma ajuda do setor externo muito grande. Então, vejam aí no gráfico da esquerda os termos de troca, que são as relações entre os preços dos produtos que a gente exporta e os preços dos produtos que a gente importa. E que voltou basicamente para o seu melhor momento histórico, ao longo dessa pandemia. Todo mundo tem visto preços de commodities subindo de maneira muito significativa, e isso tem um efeito benéfico para a economia brasileira muito grande. Ele está expresso no gráfico da direita o volume de exportações de commodities por mês. E vejam que em 2021, nós estamos hoje, aí, em junho, exportando quase 10 bilhões de dólares por mês a mais de commodities do que o normal. Isso, em grande medida, fruto da melhora de preços e também da melhora de quantidade. E isso tem, obviamente, implicações positivas para o Brasil. Por outro lado, o aumento de commodities e com esse câmbio bastante desvalorizado provocou também uma mudança de patamar de inflação também muito significativa. O Luiz mostrou os indicadores de inflação dos Estados Unidos também estão com um problema semelhante ao problema que a gente tem, obviamente níveis bastante diferentes, mas o fato é que o câmbio desvalorizado, com essa melhora de preços de commodities, com aqueles gargalos específicos, geraram um processo inflacionário aqui bastante mais difícil e bastante mais arraigado. Vemos o IGPM chegou a 35%, 37%, é a nossa projeção de IPCA caminhando aqui para perto de 6%. Tem um fator, um subproduto disso que é positivo para as contas públicas. O que é? O deflator do PIB nada mais é do que os preços médios da economia, não só para o consumidor. Aí a gente vê que esses preços vinham caminhando aí perto, o deflator vinha caminhando perto de 4% ao ano, desde praticamente 2017, e ao longo dos últimos trimestres, dos últimos meses, ele praticamente, o deflator voltou a caminhar aí ao redor de 10% ao ano. Isso tem um efeito
muito expressivo sobre as contas públicas, tanto do ponto de vista da arrecadação, a gente soma, né, todos os preços da economia subindo de maneira significativa, com um crescimento da economia também muito robusto. Estamos aqui com a melhor arrecadação, né, nesse quadrimestre, janeiro-abril, praticamente da história, tá? Um salto extremamente significativo em relação a 2020. Com isso, toda a trajetória de resultado primário das contas públicas foi revisada para cima, tá? Não só desse ano, mas praticamente antigamente a gente só via o governo federal tendo, o governo consolidado tendo um superávit primário ali a partir de 2026. Hoje a gente consegue visualizar já um superávit primário perto de 2023 com 24. Isso fez reduzir a nossa projeção, a nossa simulação de dívida bruta do PIB em relação ao PIB de maneira drástica, né? Basta imaginar que, né, em algum momento, sei lá, 3 meses atrás ou 6 meses atrás, imaginava-se que a dívida PIB no Brasil ia alcançar 100% do PIB, sair fora do controle. Hoje a gente está caminhando para 2021 terminar ali abaixo de 82, talvez, eventualmente, como a arrecadação continua surpreendendo de maneira muito significativa, eventualmente a gente vai terminar abaixo de 80% do PIB, que é mais ou menos o nível que estava antes da pandemia. Tá? Obviamente que todo esse contexto de alta de inflação e atividade muito mais forte, né, do que a gente imaginava, a gente vai ter menos ociosidade, tá certo, na economia como um todo, o desemprego se mantém elevado, mas a ociosidade das empresas está bem menor do que no passado, e veio, obviamente, a necessidade de normalizar a política monetária de maneira mais rápida, né? O Banco Central começou um ciclo de alta de juros, a gente tinha chegado numa Selic de 2%, que era, obviamente, insustentável, né? Ele foi feito por um momento muito extraordinário da economia, que estava inteiramente paralisada, tá? Obviamente ele deixou de ser necessário ao longo do começo desse ano, ele passou a ser contraproducente na medida que a inflação foi subindo e o crescimento da economia foi se firmando, tá? Hoje as curvas indicam aí que a Selic termina esse ano aí perto de 6,5 com 7, a gente simulando aqui com 7,25, a gente voltaria aí para uma Selic perto do neutro. Em perspectiva histórica, não é exatamente uma taxa de juros muito alta, tá? Mesmo o que a gente vê no gráfico da direita, uma taxa de juros real, né, descontando a inflação, voltamos aí para perto de 2% a 3%. Sim, é um aperto em relação ao que a gente tem vivido nos últimos meses e trimestres, tá, mas longe de ser uma taxa de juros extremamente alta que possa botar tudo a perder e assim por diante. Tá? E sempre lembrando, né, que como nos Estados Unidos, isso não é um ciclo normal de política monetária, porque a inflação está com uma qualidade muito diferente daquela normal. Tá? Normalmente, olhando para o gráfico da esquerda, a gente tem um componente meio parecido com os americanos, que a inflação de serviços sempre roda muito acima da inflação de bens, né, os salários acabam subindo e os serviços vão encarecendo, e o que a gente tem ultimamente é que preços de bens subindo de maneira muito significativa, com os gargalos, com depreciação cambial, uma série de custos adicionais, enquanto que os salários seguem subindo de maneira muito moderada, aliás, caindo em termos reais, que é o que a gente tem. Tá? Em parte disso também, aqueles gargalos todos de produção que a gente observou têm sido endereçados de alguma maneira. No gráfico da direita a gente vê a sondagem da GV mostrando que a percepção de demanda interna forte para bens está diminuindo um pouco em relação ao que estava no passado, ainda está acima do normal, mas é de se esperar que a gente tenha algum tipo de normalização de preços de bens, tá, que passaram também a ficar muito caros, e na medida em que isso aconteça, a gente pode ter uma certa estabilização ou uma volta da inflação para patamares um pouco mais baixos. Enfim, esse é o panorama geral, né, que eu pintei aqui, de uma recuperação da economia muito sólida, melhorando de maneira significativa as contas públicas, tá? E também levando a uma normalização de política monetária. Então, aqui eu volto a chamar o Luiz, que vai falar um pouco sobre o que significa essa normalização da política monetária para frente e outras considerações. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, antes de continuar, eu já agradeci a toda a equipe da Verde, mas quero fazer um agradecimento especial ao time econômico da Verde, né, pelo conteúdo dessa apresentação feita junto comigo e com o Daniel.
Thomas, Débora, né, e Everton, tá certo? Que deram insights incríveis, né, para que a gente pudesse fazer isso, né? Bom, o que está acontecendo agora, né? O gráfico da esquerda, ele mostra, desde o começo do governo Lula, a relação entre o deflator do PIB e o custo unitário do trabalho dessazonalizados. No fundo, esse é um termo econômico complicado, mas que significa quantas unidades de trabalho são necessárias para produzir o PIB, né? Então, a gente vê que ela começa lá naquele número índice, né, 0,86, sobe até um 0,5, cai, sobe. Nesse longo ciclo de 19 anos, né, a gente percebe que nos anos Lula, né, aí de 2002 a 2010, o deflator subiu muito, né? Isso significa, vamos dizer, que o peso do trabalho subiu no PIB, né? E a gente lembra, né, que houveram aumentos expressivos em benefícios de salário mínimo, previdenciários e gasto com gente, né, de todo tipo possível, subindo aí 7%, 8% ao ano real, acima da inflação. Porém, apesar dessa razão entre o deflator e o custo unitário ter subido, as empresas foram bem, ganharam dinheiro, né, porque 70 milhões de pessoas saíram da pobreza. Ou seja, o Lula, essa política do Lula era boa para todo mundo. Tivemos boom de commodities, boom de formalização, boom de arrecadação, aconteceu coisas que once in a life na vida de um país ocorrem. Então, foi muito boa para os trabalhadores, mas também foi muito boa para as empresas, né, e foi muito boa para o governo, que o PIB subindo em média 4% ao ano, a arrecadação subiu um multiplicador do PIB, né? Subiu alguma coisa como 7% ao ano, então propiciou-se, né, essa máquina. Qual que era o único problema dessa política, né? Que ela gerava uma inflação muito alta, né, devido a ganhos de salário sem a correspondência em produtividade, né? E por conta disso exigia uma Selic muito alta. A gente acabou de ver no gráfico do Daniel que a Selic média, né, nesses anos Lula foi de 13%, né? 13, 14, quer dizer, era média, né, por uma inflação aí de 6, 7. Aí a gente vê o debacle, né, nos anos Dilma, né, e esse debacle, né, agora que a gente vai ter eleição, meio que a culpa ficou da Dilma, né, por esse debacle, tanto de desalavancagem também de empresas, governo e famílias, né, o deflator voltou, mas nem por isso foi bom para as empresas. Tivemos os anos aí, Temer, né, e de reformas, e agora na pandemia, né, depois de uma queda, houve uma alta muito grande, né, que é o tal do IGPM a 37. Então, com commodity subindo, né, e o gasto do governo, na verdade, o que acabou acontecendo, a inflação ajuda o governo, né, por isso que a dívida PIB diminuiu tanto, conforme o Daniel mostrou, né, muito mais do que se imaginava. Boom de commodities é boom de arrecadação, né, a exportação puxa a gente para frente. Essa inflação, para quem que ela é ruim, né? Essa inflação é para os trabalhadores, né, porque, na verdade, bens, cesta básica, bens de consumo sobem muito mais do que sobe o salário. Então, a verdade é que se essa inflação ajuda o governo, né, por que não ter inflação sempre, né? Porque essa vantagem só está no primeiro ano, né? Depois do segundo ano, as categorias que os aumentos ficaram para baixo, né, vão dar um catch-up, mas essa ajuda já serviu para tirar a gente, né, do sufoco. No gráfico da direita, a gente vê que a rentabilidade das empresas, né, medida pelo lucro líquido, pelo patrimônio líquido médio, que vinha aí na faixa de 6% nos anos Lula, e acabaram caindo, né, para 1% no pior, né, do ano Dilma, voltaram a subir, né, e hoje estão no melhor nível, né, 9%, 10% de rentabilidade, né, da história. Isso porque, vamos dizer, os preços subiram, né, e os salários ainda não subiram. Eu cometi uma falha imperdoável quando eu citei os economistas, né, de esquecer de o Marcão, né, infelizmente acabei falando rápido dos nomes, que também foi o Marcos Fancinatti, uma ajuda imensa para a gente, desculpe por isso. Bom, a alavancagem das empresas
ainda está muito baixa, né? Apesar da pandemia, né, a gente tem uma sensação que as empresas estão muito endividadas, mas, na verdade, isso não é verdade, né? Em termos de dívida líquida e EBITDA, as empresas vêm desalavancando desde o pior momento da Dilma, caíram, e hoje ainda está em 1,7, ou seja, as empresas ainda podem se endividar para crescer, podem investir mais, né? O que é um quadro, quer dizer, apesar do Brasil como um todo não está indo bem, vamos dizer, as empresas estão numa situação bem melhor do que já tiveram. Como rentabilidade, uma vez que a gente vê a história dos juros, né? Juros de um ano foram de 8 para 15, 16 no ano Dilma, caíram sem parar, né? Até atingirem aí 2,5% ao ano, subiram, mas assim, francamente, estabilizando nesse nível de 7, é uma inflação aí de 3, 3,5, por um juro real de 3, né? Que é o nosso juro real de equilíbrio. Mas, isso é o nosso juro real de equilíbrio com o teto de gastos, né? A gente vai falar disso mais para frente. Por hora, né, não gastando loucamente, esse é o juro real de equilíbrio. Então, assim, a gente tem uma perspectiva boa para a economia para o ano que vem, dependendo disso. Famílias, né? Numa situação muito melhor no agregado, né? Isso também não é um dado trivial, né? Porque a gente olha que a poupança bruta, né, no primeiro TRI em %, para a gente ver, ela está no all-time high de 21%. Isso aconteceu em todos os lugares, principalmente nos Estados Unidos, esse número foi muito forte, né? Então, essa poupança, na verdade, ela está nas famílias, né, e nas empresas. E, na verdade, quem pagou essa conta foi o governo, né? É uma conta de 600 bilhões de reais ano passado, né? Uma conta que provavelmente vai terminar esse ano perto de 150 bilhões de reais, é um número alto, mas é um quarto do ano passado, e dada a demora na vacinação, é necessário que o governo tenha feito isso, né? A gente sabe, hoje é exposto que os 600 reais do ano passado foram exagerados, os 250 desse ano parecem ok. Agora, qual a consequência da poupança bruta ter está nesse nível, né? A gente, quanto é isso em números, né? Então, o gráfico da direita, a linha azul, mostra a totalidade de moeda, mais depósito, mais poupanças, mais títulos privados, que é a riqueza privada, né? Então, esse número está aqui em trilhões de reais de sazonalizado. A tendência pré-pandemia, né, da linha azul, ela termos chegado hoje em 3,5 trilhões de reais. Com o dinheiro dado pelo governo, ainda restam na economia 3,9 trilhões de reais. Vamos lembrar que esse número já passou de 4, né? E hoje, claro, esse número vai fletar para voltar para a linha vermelha, mas take it or give it, ainda tem 400 bilhões de reais na economia sobrando. Eu não estou dizendo que esses 400 bilhões estão bem distribuídos, né? Eles não estão distribuídos uniformemente, mas em termos de agregados monetário, ainda tem dinheiro para gastar, né? Por isso que a gente vê que está tudo cheio, né? Abre restaurante, as vendas não pararam, a economia está dinâmica, né? E eu diria assim, olhando um pouco o que o Daniel mostrou os dados, né? Pelo número de pessoas que pegam Covid por dia, né? Que é 300 pessoas por milhão, que dá uns 70 mil casos dia na média móvel, eu diria que isso é muito surpreendente, né? Quer dizer, vamos dizer, a gente aprendeu a conviver com a pandemia e também tem o efeito da vacinação, né? Mas também são números muito bons, né? Então, assim, considerações gerais, levando em conta o que o Daniel falou e que eu falei, empresas e famílias desalavancaram seus balanços, né? Prontas para crescer. Tem um alívio grande, né, com a dedução do PIS/COFINS sobre o ICMS, essa vitória, né, que o contribuinte teve no STF. Uma vez que o governo não devolve o dinheiro, as empresas podem compensar. Só que essa compensação é um número de 100 a 120 bilhões de reais por ano, né, que está sobrando na mão das empresas, ou seja, em vez de pagar imposto, tá certo? Elas estão compensando imposto que foi pago indevidamente. Poupança alta, mais uma possibilidade de um Bolsa Família turbinado, né? Estamos falando aí de um Bolsa Família para o ano que vem perto de 300 reais. E segundo as pretensões do Palácio do Planalto, de aumentar o número de beneficiários, acho que poucas com 6 ou 7 milhões de famílias, né? E mais a pretensa isenção de IR, né? Entre as faixas de R$ 1.900 e R$ 2.500, que estão aí na proposta da reforma tributária,
você tem o consumo, né, bombando o consumo para as eleições, né? Um cenário, vamos dizer, que favorece a economia brasileira, que vai esquecer a pandemia e vai acabar tendo uma boa lembrança do presidente, né? Por este lado. Por outro lado, se essa reforma não for neutra, né, eu já vou falar disso daqui a pouco, e tiver um aumento da carga tributária nas empresas, diminui o investimento, né? Isso é muito ruim, né? Diminuir o investimento para favorecer consumo. Não é uma coisa boa para fazer numa economia. Ela vai dar uma alegria no que vem, mas no longo prazo não será bom. Mas ano que vem, a gente vai vender para mais gente, né? As pessoas vão gostar disso, né? Eventual antecipação de pagamento de dividendos. Quer dizer, se o imposto sobre dividendos subir para o ano que vem e a reforma tributária for aprovada, não estou dizendo que vai ser aprovada com 20% de dividendo, ou 15% ou 10%, estou dizendo vai haver uma antecipação de pagamento de dividendos que pode acelerar a saída de dólares daqui para o final do ano, né? Claro que o dólar tem fatores baixistas, mas isso é um fator altista novo que apareceu, né? Que as empresas podem, para não ter que pagar imposto, aumentar muito, né? O dividendo, né? E um outro ponto, né? Quem comprou casa, especialmente apartamento, com reajuste pelo INCC, isso vai tirar renda da população, porque o aumento vai ser muito maior do que ela imaginava quando comprou aquele imóvel. Então, sim, são alguns pontos, né? Normalização de juros tem algum efeito na demanda de setores mais cíclicos e crédito, mas, no geral, as condições das empresas são boas, como eu mencionei, desalavancadas, né? Uma base de comparação fraca. Mesmo que incertezas políticas levem a uma deceleração mais forte, o PIB deve crescer no mínimo 2% em 2022, depois de ter crescido esse ano alguma coisa como 6,5%. Vamos lembrar, né, que se o PIB esse ano crescer 6%, a gente vai ter em 22 o mesmo PIB que a gente tinha em 2015, né? Quer dizer, o que não é um track record muito bom para a economia brasileira. O outro ponto que a normalização de juros tem é sobre o câmbio, né? Todo mundo sabe, né? O diferencial de juros de Selic, Fed Funds, bateu aí uma mini histórica, né, no ano passado. Quer dizer, esse é o juro, aqui não tem, mas deve ser o juros de 2 anos, a juros de 1 ano, né? Esse 7,41 ainda não é a Selic, a projeção de juro para 1 ano, né? Então, o diferencial de juros, que chegou ao mais baixo, agora está em 4%, o que é bom para o câmbio. Aonde eu vejo, né, tem algumas distorções no câmbio para um lado e para o outro, né? Para o lado altista é que as famílias brasileiras, né, que gostavam muito do real com juro muito alto, de repente tiveram uma não linearidade no real, né? Quando o juro caiu, o real deu um salto aí de 3,5, acabou indo até quase 6, voltou para 5. Eu acho que existe uma demanda reprimida, né, de compra de dólares, existe um risco fiscal, existe um risco eleitoral de populismo. Então, a gente acredita que tem uma demanda maior do que a gente imagina, represada independentemente do fair value, né? Agora, onde que está o número mais espantoso, né? É o gráfico vermelho da direita, né? Esse gráfico é simplesmente o saldo comercial de fluxo menos embarque. Antigamente, as empresas eram obrigadas, né, a fechar o câmbio quando exportavam mercadorias. De uns anos para cá, de um bom tempo para cá, não é mais. A gente observa, né, que normalmente o saldo comercial, fluxo menos embarque, ele gravita em torno do zero, né? Ele sobe, cai, sobe, cai. O que a gente vê da linha vermelha exatamente hoje, né? Ela está no all-time high, all-time low, né, olhando, significa o seguinte, que tem 52 bilhões de dólares exportados, né, e que o câmbio não foi fechado para voltar ao Brasil, né. Com juros de 2, não se fazia isso, mas com juros de 7, possivelmente uma parte deste dinheiro, né, vai voltar para o Brasil, né? Então, isso é um fluxo adicional que a gente tem. Vamos lembrar que ano passado, né, na alta do câmbio para quase 6, a gente teve aquela demanda, não sei se era 30 bilhões de dólares ou 20, algum número, do overhead dos bancos, né, que está quase ou terminou. Modelo de real, né, bom, olhando
o CDS, olhando, enfim, todos os níveis, né, todos os issues que são medidos normalmente para calcular um câmbio mais fiscal e monetário, o real tem um range de fair value, né, de 4,5 e com uma Selic a 7, talvez um range entre 4 e 4,5. Eu não quero fazer um juízo de valor por conta dessas complexidades do Brasil que eu mencionei no mercado de câmbio. Eu acho que o câmbio vai ficar acima do fair value por muito tempo, mas talvez não, né, no nível de 3 desvios padrões acima do fair value, né? Talvez alguma coisa como 10% acima, o que daria um número aí, 4,70, 4,60, que é onde a maior parte do mercado acha que o câmbio vai na hora que o juros se normalizar, né? Bom, o que nos preocupa, né? Um tanto quanto todos nós, né, além da pandemia e da reforma tributária, a política, né? Então, assim, a gente procurou trazer, todo mundo debate política, alguma coisa científica, né, feita aqui pelos nossos economistas. Então, o que é o gráfico da esquerda, né? É a avaliação de governo ótimo e bom, tá? Então, só para reeleições. Vamos lembrar, né, por que aparecem só Lula, 2006, Dilma, 14 e FHC. A gente não está vendo o primeiro mandato, né? A gente está vendo reeleições que houveram, né? Com Lula, Dilma e Fernando Henrique. Então, a gente vê que, primeiro, né? Uma coisa que salta aos olhos, né? A gente olha que o gráfico tem no ano anterior, né? E agora a gente está exatamente em junho do ano anterior, depois aquela linha, né? Cinza, aquela barra cinza é a virada do ano. Então, olhando nas barras da direita, né, em todos os anos, sem exceção, durante o ano da eleição, a avaliação do governo de ótimo e bom sempre melhora, né? E, em geral, melhora cerca de 10 pontos, né? Isso aconteceu com o Fernando Henrique, com a Dilma, e aconteceu com o Lula, né? De 10 pontos de junho da eleição e do pior momento, 21 pontos, né? E, curiosamente, né, a gente vê que o que aconteceu com o Lula, né, no fim de 2005, começo de 2006, o Lula, né, que entrou no governo com uma avaliação altíssima, né, nem está aí, estava com a mesma avaliação que o Bolsonaro tem hoje, né, de ótimo e bom, 29%. Só que a bolinha preta do Bolsonaro está em junho, né, a gente vê que o Lula ficou flertando com 30, 29, era só notícia ruim do mensalão, e ele entrou no ano seguinte, estourou, quase ganhou a eleição de 2006 no primeiro turno, né, faltou pouco. E então é muito cedo, né, para, vamos dizer, fazer previsão neste sentido, né. Sempre se melhora no ano, né? Sempre, sem exceção, e acredito que não será diferente. O que a gente vê hoje não significa o que nós vamos ver no que vem. Uma outra forma que a gente gosta de analisar, já que, em geral, a gente costuma olhar, né, as pesquisas eleitorais sempre no segundo turno, né, com a pesquisa estimulada. A gente acha que tem muito valor a avaliação de primeiro turno espontâneo, né, que é exatamente o que o eleitor pensa. Então, a gente vê, né, que o Lula vinha com 5 pontos, claro, ele era inelegível, né, depois que ele passou a ser elegível, ele foi para 24. O Bolsonaro, né, os bolsonaristas puros, né, que colocam ele no primeiro turno são 24, então ele está igual ao Lula, né. Lembra que para o segundo turno, você tem o bolsonarista anti-PT, né, que foi o bolsonarista de 2018. Esse é o cara que fala espontaneamente que vota no Bolsonaro. Somando os dois, dá 48%. Agora, vamos olhar as outras duas linhas. Outros, né, que está por 8%, mas às vezes está até em 12%, 13%, e não sabe, não respondeu, 36%. Significa o seguinte: tem 44% dos eleitores, 36 mais 8, que não decidirem quem votar, né? Eles não aparecem espontaneamente, nem Bolsonaro, nem Lula. 1/3, né, é muita gente, né? E mais perto da eleição, quando os nomes estiverem claros, o potencial de crescimento rápido de um terceiro nome é grande. Eu não estou querendo concluir nada. Se você me perguntar, bom, você conclui que a chance, né, de Bolsonaro e Lula irem para um segundo turno, então, não é 90%? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, né? Mas, né, uma brincadeira boa é você ver onde estão as apostas com real money, né?
real money, né? Então, isso é o que corre nas mesas de operações, né? São apostas reais. Então, a gente vê que o run das eleições hoje, né? O Lula está aí com 38, com 42, 40 na média, Bolsonaro 32, 36, 34, os dois juntos tem aí 73, 75%, né, e tem 25% distribuídos, né, entre Ciro, Datena, Dória, Haddad e outros, né. Então, tem aí, né, por uma métrica, 44% que não decidiu, e por esse run das eleições, que, claro, vai mudando com o tempo, ele também não é um indicativo preciso, tem uns 25% ainda que poderão votar num outro candidato que não é Lula nem Bolsonaro. Então, na verdade, a gente tem um quadro ainda muito indefinido, né? E aí, o que aconteceu nos mercados, né, num ano eleitoral, né? A gente pegou todas as últimas eleições. Então, do lado esquerdo, né, a gente tem o dólar, né? Bom, o dólar, a gente sabe, né, ele não fez nada, muita coisa, né, a não ser, teve um movimento, bem beirando, flertando com zero, né, a não ser em duas ocasiões, no Bolsonaro, né, que vamos dizer, em algum momento, quando ele começou a subir nas pesquisas, eu não sei se foi a facada, né, que ele levou, que mudou isso. Exatamente, aquele número, o dólar começou a cair quando o Bolsonaro começou a subir, né, anti-PT, e claro, teve o outlier do Lula, né, que o dólar foi para 4, porque eu não acredito que isso se vai repetir agora nem de longe, né, porque era um salto ainda no escuro de como seria um governo do PT. E no Ibovespa, né, geralmente no ano eleitoral o Ibovespa sobe, né, isso aconteceu em todas as eleições, com exceção, de novo, né, da eleição do Lula, e que teve o racionamento, onde a Bolsa caiu muito, né? Mas na maioria das vezes a Bolsa subiu, especialmente da segunda metade do ano para o fim do ano eleitoral, né? Agora, vamos fazer um exercício, né? Tentar ver um pouco, bom, o que a gente vai ver na eleição. Então, eu chamei isso aqui com o Daniel, né? O mundo ideal do Lula, do PT e do Bolsonaro, né? O que é o mundo ideal, né? O que esses governos fizeram, né? Então, a gente pega, né, um histórico de gastos do Brasil até o teto, e aí nós estamos vendo as despesas em bilhões a preços reais de 2019, né? Quer dizer, antes do governo FHC até agora, então, todo mundo sabe, a despesa da União subiu muito, dos estados e municípios subiram muito, mas assim, olhando, isso todo mundo sabe, né? Do lado direito, esse é um trabalho que a gente fez agora muito, muito interessante, né? Prestem bem atenção, que é o crescimento real dos gastos públicos. E vamos dar uma atenção maior à União, né? Que é mais significativo. Então, a gente vê que no governo FHC, o gasto público subiu 4% ao ano, sempre acima da inflação. E o que é aquele mais 0,3%, né? Que está embaixo na tabela 1, é o equivalente de crescimento do gasto público com o desembolso extraordinário do BNDES em relação à média, né? Então, o governo Fernando Henrique usou o BNDES, digamos assim, de uma maneira suave, né? Um pouco acima do zero, que é o que ele gasta normalmente. Aí a gente vê que no ano Lula, né, a União cresceu os gastos assustadoramente, né, 8,4% ao ano, acima da inflação, e mais um uso, né, de BNDES, vamos dizer, o equivalente em gasto a 3,5% ao ano. Então você está falando, se somar os dois, dá um estímulo de 12% ao ano, né, não é à toa que o Lula virou o cara mais popular do mundo, né. Quer dizer, gastando isso, ele deixou empresários felizes, gringos felizes, trabalhadores felizes, políticos felizes, todo mundo feliz, todo mundo adorava isso. No governo Dilma, esse modelo implodiu, né? Ela usou um pouco disso, e aí a Dilma acabou usando uma outra coisa que é lá embaixo, né? A gente não consegue nem quantificar, né? A gente vê lá embaixo, né? Mais uso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, desonerações, Minha Casa Minha Vida, crédito subsidiado, you name it. Por que a Dilma fez isso, né? Porque o modelo estava caindo no colo dela, né? Então, no fundo, desesperadamente, ela tentou arrumar um jeito de continuar crescendo bastante, né?
depois daquele período maravilhoso do Brasil. E aí, quando a época das vacas magras chegou, né, no fim do governo Dilma e começo do Temer, né, a gente vê que já tinha o teto de gastos, a União só cresceu 1% ao ano, o gasto público, mas se você levar em conta o equivalente do BNDES, né, que é usado pelo PT, foi menos 4,4%, né? Quer dizer, o BNDES devolveu o dinheiro, tá? Todo mundo lembra, né? Isso na época que o Meirelles, né, foi o ministro da Fazenda do Temer. Então, não é à toa que o Temer saiu, né, com a popularidade mais baixa da história, porque ele teve quase que ajustando a isso um gasto negativo, que pegou a época das vacas magras, mas consertou o Brasil, né, com medidas como o teto de gastos, né, a reforma trabalhista e depois a reforma previdenciária, que não foi feita por ele, pelo Joesley Day, e acabou sendo feita no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então, o que a gente vê? Bom, uma outra forma de ver isso, né, que isso está no crescimento do gasto, é o salário mínimo em reais constantes, né? E a gente vê que ele subiu, vamos dizer, muito significativamente, né, mais aceleradamente no governo Lula, né? Então, a gente vê no governo Fernando Henrique ele subiu um pouco, no governo Lula subiu 6,6% ao ano, no período da Dilma e Temer, começo do Temer 2,4%, e depois do teto subiu só meio. Isso tira a popularidade de qualquer governante. Agora, né, esse gráfico, né, ele é muito importante, por quê? Né? Isso dá uma linha mestra do que eu acho que o PT pensa como modelo econômico, né? É dizer, olha, o Lula, né, apesar de ter gasto como ninguém, né, a arrecadação subiu, tiramos as pessoas da miséria e todo mundo ficou contente. Todos temos uma lembrança muito boa, excetuando-se pelas denúncias de corrupção, da qual ele foi totalmente absolvido, né, pelo Supremo, como estamos acompanhando. O Lula recebeu o Brasil. A gente usa aqui dívida bruta ex-reservas, tá? Que acho que é a maneira mais honesta de olhar isso. A gente nem usa a dívida bruta nem a dívida líquida, né? Porque você não pode culpar um governo de crescer a dívida porque o Brasil tem 300 bilhões de dólares de reservas. Então, o Lula herdou, né, alguma coisa como 60% do PIB e entregou para Dilma, né, com 40% do PIB, né? Então, vamos dizer, o Brasil fazia superávit primário porque... Então, assim, a gente até chamou isso, né, para quem leu esse relatório do Verde, do moto contínuo tropical, né? Então, o que eu diria? O Lula vai ter uma campanha de esquerda, né? Vamos pensar assim, o que estava escrito na campanha do Haddad, escrito, né? Revogar a reforma trabalhista, né, em especial a terceirização, voltar ao imposto sindical, voltar a usar banco oficial, revogar a reforma da Previdência. Bom, isso ele não sabia porque veio depois, revogar o teto de gastos. No meio do caminho, quando Haddad passou para o segundo turno, né, ele mudou, né, desmentiu algumas coisas. Eu acho que para o Lula querer ser um candidato e ter o apoio do centro para derrotar o Bolsonaro, ele vai ter que convergir para o centro. Então, a gente acredita que todas essas maluquices e outras mais, né, como a Assembleia Nacional Constituinte, estilo Chaves, né, feita por notáveis nomeados pelo PT, ou controle social da mídia e coisas absurdas dessa natureza, duvido que, ou mesmo revogar a reforma trabalhista, Previdência, isso tudo o Lula vai abrir mão, né? Eu tenho certeza que para se aproximar do centro, ele vai abrir mão disso, não tenho dúvida, né, para conquistar o eleitorado do centro profundamente, quem votou no Bolsonaro como anti-PT profundamente decepcionado, nem que seja no segundo turno, mas ele não vai abrir mão de revogar o teto, né? Quer dizer, olha o teto, né? O Brasil fez o teto e depois passou 3 anos sem crescer, né? 18, 19, 20, 17, 18, 19, não foram brilhantes por motivos. A gente teve um juro baixo, teve uma inflação baixa, o Brasil se aproximou mais de um país de primeiro mundo, porém não cresceu. Você teve o negócio da Vale do Rio Doce, teve greve de caminhoneiro, você teve a Argentina colapsando, afetou a gente, teve uma desalavancagem, né, vamos ver, de empresas
de famílias e de governo enorme, né? Então, mas vai ficar a impressão de que o Lula, que não tinha o teto de gastos, foi um governo maravilhoso, né? E depois do Temer e Bolsonaro, que tem o teto de gastos, né? O pobre ficou mais pobre, né? Então, esse é um argumento que vai ser usado, eu não sei quanto o mercado vai comprar, né? O eleitor vai comprar dado o bom desempenho do Lula de 2002, você não pode chamar o Lula de um irresponsável fiscal, tendo baixado a dívida PIB em 20 pontos, tá? Isso é só um ponto, assim, que dá o que pensar no futuro. Claro, aí de quem ficou a culpa, né? Da Dilma, né? Que toda essa bomba, né, estourou no colo dela, né? Toda a época de gastança, né? O benefício ficou com o Lula, né? E a culpa ficou da Dilma, né? A Dilma, desesperada, pedalou o que podia, o que não podia, né? A economia não melhorou, chegamos a indicadores péssimos, ela foi impeachment, né? E o resto é history, nós sabemos, né? Então, como a nossa memória é curta, vamos ver o que vai acontecer com essa história no que vem. E, claro, aí tivemos esses 9 pontos de aumento por conta da Covid, né? Enfim, isso é só uma história de narrativas possíveis, né? E como os candidatos vão se colocar. Isso é tudo um guesstimate meu, estou aqui pensando alto, mas mostrando números, que é uma coisa importante, né? Bom, reforma tributária, eu vou falar muito pouco, né? Porque no limite teve live com o advogado Adaco Pau essa semana, né? Todo mundo pode ouvir uma, são todas livres, etc. Vão haver outras. Evidentemente, tudo que foi prometido, né, que não haveria aumento de carga tributária, né, e me admira muito o Guedes ter mandado um negócio desse, a verdade é que é um aumento boçal de carga tributária, né. O IR sobre dividendos, né, aumenta a carga dentro das empresas, tem um negócio absurdo, que é a cobrança de imposto nas operacionais para as holdings, construtoras e incorporadoras muito afetadas, tem uma faixa de isenção em 20 mil mês, que é bastante alta, bitributação de fundos e investimentos, que é um negócio que vai ficar inadministrável para a indústria de fundos, né? Pagar quando tem o dividendo e depois o investidor tem que se compensar, né? Vai ser um negócio de maluco, não sei como é que se administra isso. Offshores com imposto de 27,5%, bem mais alto do que a faixa 15 e 20 aqui no Brasil. Fundos imobiliários taxados, né? O que eu acho um profundo equívoco, né? Versus toda a área agrícola, né? O lobby agrícola no Congresso, todo o Congresso é um fazendeiro, né? O candidato a fazendeiro, CRAS, CRIs, LCAs, LCIs, não sendo taxados, o que é uma profunda injustiça, né? Em relação ao setor imobiliário, mas assim me parece um equívoco. Fundo imobiliário tem aí 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que recebem a renda, é um segmento extremamente importante para o Brasil, tá? Não vou falar mais disso por falta de tempo. Come cotas em FDICs, né? Acabar com o JCP, acho que tem mérito, fundos fechados, acabar essa moleza de postergar, acho que tem mérito, ágio, uma confusão danada, e no final o ágio vira uma judicialização imensa, né? E depois acaba sendo repassado para quem está vendendo a empresa, né? Então, economicamente, isso não se justifica, e finalmente, né? Como disseram alguns advogados, né, em vez de simplificar, complica, né? E complicando, a Receita Federal tem superpoderes, né? Quanto mais simples, menor. Isso, como um advogado disse publicamente, não foi do Brasil para o Brasil, foi da Receita Federal para a Receita Federal, né? Ficar mais poderosa e arrecadar mais. Agora, no conceito, né, eu acredito, né, assim, que das 9 coisas que estão aí, né, muita coisa vai mudar, acreditem, né, isso não vai passar no Congresso desta forma, eu acho que isso vai ter alguma lógica melhor do que a gente vê hoje, né? Agora, méritos da reforma tributária, méritos, né, tirando todos os exageros, ela tem. Quer dizer, combater a pejotização, porque senão, assim, o cara, hoje, a empresa que contrata alguém, CLT, todo mundo sabe disso, vis-a-vis a pejotização, é uma profunda situação de injustiça, né? Quer dizer, enfim, postergação ad infinitum, ad eterno de imposto, não é justo, né? E aí sim, diminuir IR, inserir dividendo é justo,
desde que seja neutro do ponto de vista de arrecadação. Significa, né, que colocar 20% de dividendo e diminuir em 2 de 2,5% imposto de renda é você botar um bode na sala e depois te dar uma gorjeta, né, para ficar com esse bode. Não tem cabimento uma coisa dessas. Então, isso vai ter que ser revisto. Francamente, eu não acho que o Congresso vai passar uma coisa dessa. O challenge disso, né, é que tem que haver um pequeno aumento de carga tributária, né, não esse enorme que vem, para poder isentar de 1.900 para 2.500, né, de imposto. Nós estamos falando de 7 milhões de pessoas, e se cada pessoa tem por trás dela uma família de mais 4, você está falando de 28 milhões de eleitores, né, que vão se beneficiar disso, né, à custa de você fazer quem já paga muito imposto pagar mais, né? Bom, mercado, né? Tecnologia me sacaneando, como sempre, né? Bom, vamos falar um pouco, né, de psicologia das massas, né? Ai, isso aqui está me... Bom, espero que ele fique aí, desculpem. Taxa Selic e juros longos, né? Então, a gente está vendo um fenômeno, né, que está afetando os mercados de fundos imobiliários de ações de uma maneira muito grande, né, que é o aumento da Selic, né? Só que a Selic está indo de 2, né, nós estamos projetando lá no final do ano 6,5, né, a linha pontilhada é projeção, quando o custo de capital de longo prazo no Brasil, medido pela B55, né, que é a melhor proxy, a NTB mais longa, a gente vê que ela oscilou pouco. Claro, a gente está falando que ela está oscilando aí num range 4, né, quando você vê que quando a Selic estava em 2, ela estava ali flertando no 4,20 para 4,5, 0,3 ao ano, né, quer dizer, aquela linha verde, ela não tem tanta, né, ela está flertando aí 4,30, 4,5. A gente vê que no limite, né, a taxa de juros de longo prazo subiu pouco. Você dizer, quão pouco? Vamos falar em 0,3 ao ano? 0,3 ao ano, 0,4, num long duration asset, como é a Bolsa, de 14 anos, dá uns 5 a 7% de queda nestes ativos, tá? E o mercado agora, ele é engraçado, né? Porque o que vale a taxa de juros de longo prazo, mas muita gente comprou esses ativos, né? Principalmente fundos imobiliários, olhando a Selic, né? Por que eu vou ganhar 2? Né? Se eu tenho um ativo que me rende IPCA mais 6, que dá 10, né? Agora com a alta da Selic, bom, isso aqui é igual em todo mundo, né? Mas assim, se a gente olhar pelo lado, o mercado está entrando num pânico, né? E agora juntou, obviamente, com o aumento de dividendos, né, sobre ações e sobre fundos imobiliários, que não tem uma razão econômica tão lógica por conta disso, uma vez que o juro de muito longo subiu. E uma parte do motivo que esse juro longo subiu é um pouco por conta do risco eleitoral, né? Assim, ele, no fundo, assim, a normalização da Selic de per se, né, devia ser que nem foi nos Estados Unidos, na medida que o Fed vai normalizar, né, e a inflação vai ser mais baixa, de longo prazo, o juro longo tem que cair quando o juro curto sobe, o steepening da curva cai, mas assim, tem esta questão eleitoral, tem essa questão de confusão de governo, mas assim, de novo, né, quem sou eu para entrar na psicologia das massas, né? A psicologia das massas é sempre assim. Posição de Brasil, assim, para finalizar, né, o que a gente tem hoje, 25% em ações, tá, nosso range está na parte até mais baixa, né, eu diria que o nosso normal era ter de 30 a 33, temos uma aplicação em juro real, né, na parte curta e média da curva, uma aplicação pré-curta aí no janeiro 23, e de hedge,
a gente montou uma posição pequena, né, crescendo de break-even inflation. A gente acha que isso é uma boa proteção, um bom hedge eleitoral contra o populismo, mas, de fato, eu não vejo acontecer isso ano que vem, né? Eu vejo isso acontecer ex-post, né? E uma pequena posição comprada em dólar real, né? Que gravita numa estrutura de opções. Então, sim, era isso que eu tinha para falar, né? Mais um ano, né? Que aqui na Verde a gente acaba fazendo um evento, um segundo ano fazendo um evento online da pandemia. Espero que todos vocês tenham gostado dessa semana, né? Quem não teve oportunidade de ver os 3 eventos, né, por estar ocupado, eles vão ficar aí um tempo ainda disponível no YouTube. Foram eventos de altíssima qualidade, com empresários brilhantes, recomendo que vejam, né? Obrigado por tudo, obrigado pela confiança de investir na Verde, né? E até o próximo evento. Um abraço.